Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Glauber Laranjo e este é o Oitava Cast, um programa onde você vai conhecer um pouco mais sobre os nossos convidados e como Cristo influenciou a vida de cada um deles. Mas antes de tudo, já clica aí no gostei, se inscreve no canal do Oitava, a gente já ultrapassou os 100 mil inscritos e compartilha com pelo menos 5 pessoas esse vídeo. A gente hoje tem um convidado muito especial e vamos ver quem é? Roda a vinheta. Galera, nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial. Ele é filho do pastor Jeremias, vereador da cidade de Belo Horizonte e meu amigo pessoal. Seja muito bem-vindo, Ciro Pereira. Fala, Glauber. Cara, obrigado pela oportunidade de estar aqui, da gente conversar um pouco, falar, né? Um pouco sobre as nossas vidas, como que Cristo nos impactou e como que isso reflete, né, na nossa vida hoje e como que isso reflete também para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, para mim, é uma honra estar aqui conversando com você e poder falar um pouco mais para as pessoas sobre isso também. Mais uma vez, muito obrigado, Ciro. E aí, vamos contar então um pouco da sua história. Fala do início, o que você lembra da sua infância, da sua família? Cara, é engraçado, né? Eu lembro pouco ou nada da minha infância, pode ser muito sincero. Eu tenho alguns lances, assim, da casa que eu morava lá na Rua Caconde, ali no Cachoeirinha, né? Onde a gente tem uma história até muito engraçada. Tava eu e meus irmãos brincando, assim, meu pai e minha mãe dentro de casa. Eu lembro que tinha um quintal grande, assim, mas era só de ardósia, sabe? Antigamente, as casas, acho que esse quintal, assim, era mais de ardósia, trem todo assim. E aí o Gerê, que é meu irmão mais velho, pegou uma garrafa de álcool líquido, escreveu Jesus, mas pelo menos escreveu Jesus. Escreveu Jesus e tacou fogo. E aí ficou queimando aquele trem, meu pai dentro da casa, correu desesperado. Loucura, vai morrer, vai queimar. E tudo mais, Lembro também, nessa casa... que a gente sempre jogava bola ali no quintal e a gente tinha um vizinho que eu lembro até hoje, não deu pra você ver, né, gente, como é que são as coisas. Lembrei agora que Marcos, se não me engano, ele chama Marcos. Não lembro da cara dele, eu acho que eu nunca vi ele. Mas é igual aqueles filmes, quando você tem um vizinho que a bola sempre caía lá e ele sempre furava a nossa bola. Nossa, e não devolvia. Então eu lembro disso também, que a gente ficava assim, nossa, quando a bola caía do lado de lá, já falava, era. gente, Menos agora, uma bola. Vamos ter que arrumar outra, o que nós vamos fazer? Então, mas eu lembro dessa parte da minha infância, né? Lá nessa casa, mas foram momentos muito bons, assim, sabe? Em família, os flashes que eu tenho, foram momentos em que ficaram, né, dentro de mim, esses momentos em família. Foi ali que, por exemplo, eu lembro da gente aprendendo a andar de patins ali, né? Meu pai ensinando a gente ali, os meus tios iam para lá também. Então, foi essa parte da minha infância que eu tenho maior recordação realmente nessa casa que ficava ali no Cachoeirinha. Legal. E como que é crescer numa família com 3 irmãos sendo o mais novo? Então, na realidade, a minha família, sendo 3 irmãos, foi até os 8, 9, 10 anos ali, mais ou menos, que foi quando era meu pai, a minha mãe, né, Ana Maria, que já faleceu, o Jeremias Júnior, Lucas Davi e eu. Mas o pessoal fala assim, né, que ser o mais novo é mais mimado e tudo mais. Eu acho que lá em casa não teve isso, não. Aí você tem que trazer o resto da turma para falar. Mas, cara, é muito bom, né? Família grande sempre é muito bom. A gente sempre acaba aprendendo mais. Tem uma história curiosa que eu e o meu irmão do meio, o Lucas Davi, a gente sempre dormiu no mesmo quarto. E aí, quando, né, já anos mais tarde, meu pai já tinha casado com a Cláudia e tudo mais, quando a gente teve a oportunidade de separar, a gente quis continuar junto. E a gente dormiu no mesmo quarto até ele casar. Olha que loucura, que a gente pegou tanta amizade assim e tudo mais, que a gente quis ficar no mesmo quarto. Inclusive, pessoal, tem umas histórias muito boas, né, de convivência com o Ciro, de dormir nesse quarto com vocês dois, né? Os dois, eles são fanáticos com frio. É uma coisa impressionante. O ar-condicionado, eu não me recordo dele ficar mais do que no low, né? Que é o mínimo. Nunca tava com o número digitado. Era sempre no low. E o frio, assim, queimando dentro do quarto, mas a galera gosta. Eu tenho uma história engraçada pra contar. Não sei se você já quer falar sobre isso, a gente vai por partes. Mas acho que a gente pode deixar pra daqui a pouco, até pra você assistir até o final. Que é na minha lua de mel e ar-condicionado.
Cara, isso quase deu um Ó, problema. não, a gente chega lá, a gente chega na lua de mel. Você comentou então aí dessa infância com seus 3 irmãos até aí 8, 9 anos, que foi quando você teve a perda da sua mãe. Isso. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Cara, pra mim foi um momento muito difícil. Acredito que para os meus irmãos, para todo mundo, né, que estava envolvido ali, foi um momento assim. Eu lembro de várias vezes meus tios me buscando na escola ou algum amigo da igreja e levando a gente para o hospital e a gente já não sabia se seria a última vez, se não seria. Várias vezes eu saía da escola antes do término da aula, então a gente já ia para o hospital naquela angústia, muitas vezes chorando e tudo mais. Então foi um momento muito difícil, sabe? Meu pai até conta no livro que ele escreveu, que é Quando as Coisas Vão de Mal a Pior, que no dia que ele deu a notícia pra gente, e aí eu lembro disso claro e cristalino, a gente estava na casa do meu tio Joel, e aí a gente estava dormindo acho que era o quarto do meu primo Coruja, que estava cedido pra gente lá durante esses dias, e aí ele fechou a porta e falou, olha, o Senhor recolheu a mãe de vocês. E aí, por óbvio, né, todo mundo chorou muito e tudo, e eu chorava muito, e até cheguei para ele e falei assim, ô pai, não sobrou nada. Ele até fala isso, né? Oh, Deus, não, mas nem eu, o menino, tá querendo mais. Não sobrou nada. Será que Deus não pensa numa criança de 18 anos que ficou sem a mãe? 8. É. Eu ia fazer, porque foi em fevereiro que ela faleceu, e eu ia fazer 9 em março, mês seguinte. O que ela teve? Câncer. Eu não lembro, acho que foi câncer de intestino. E aí foi muito rápido, né? Ela faleceu, se não me engano, com 44 anos de idade. Então, muito nova. Pra você ter ideia, hoje eu tô com 31. Então, assim, hoje 44 anos é ali, né? Pra gente. Então, realmente, ela faleceu muito nova, mas a gente acaba entendendo depois os planos de Deus para as nossas vidas, né? E muitas coisas também a gente não vai entender, a gente tem que acreditar na soberania de Deus, mesmo quando as coisas parecem muito difíceis e humanamente a gente não consegue entender, mas Deus acaba descansando o nosso coração. Então foi um momento assim muito difícil de eu questionar por várias vezes se Deus existia, se realmente Ele cuida da gente, porque eu pensava assim, poxa, meu pai trouxe aqui diversos pastores. A gente orou por cura, a gente fez jejum, a gente fez tudo. Tudo que o crente faz, que o cristão faz, a gente fez. E aí na minha cabeça foi, não adiantou. Então para que a gente faz essas coisas? Para que a gente ora? Para que a gente jejua? Para que eu vou orar por cura se a cura não vem? Não, e eu fico ouvindo isso e imaginando isso dentro de uma cabeça de uma criança de 8 anos, né? Um turbilhão. Um turbilhão. E aí eu comecei a questionar várias coisas que a gente, quando passa por situações muito tensas, assim, se a gente não tiver uma maturidade espiritual e maturidade, né, de pessoa mesmo, assim, a gente acaba realmente saindo ali do eixo, que foi o que aconteceu comigo aí durante essa fase, que foi de começar a questionar várias coisas em relação a Deus, que poxa, se eu orei e não mudou nada, para que eu vou orar? Se eu jejuei e não mudou nada, para que eu vou jejuar? Porque na minha cabeça eu fazia isso para ter um resultado. Para Deus virar e falar assim, olha, realmente estão orando, você tá de parabéns, jejuando, pô, eu vou curar, entendeu? Então na minha cabeça, naquela época, foi isso que eu pensava. E para entender anos depois que não é sobre isso a oração, não é sobre isso o jejum, para a gente... porque muitas vezes a gente ora e jejua e se a gente não tiver uma maturidade espiritual, a gente meio que vai começar a negociar com Deus. Assim, nossa, eu vou começar, então, nossa, eu gosto demais de carne, vou deixar de comer carne para o Senhor me dar aquele milagre. Então, eu não acho que as coisas funcionam assim. A oração, o jejum, é para Deus falar com você, e muitas vezes para mudar o nosso coração em relação às coisas que Deus precisa de que a gente melhore, de que a gente ajuste, de que a gente consiga também avançar na fé, né? Amém. E do dia você lembra do comunicado do seu pai? Lembra de mais alguma coisa? Lembro desse comunicado. Aí lembro depois que ia ter o velório. E eu não fui no velório. Eu não queria ir. Meu pai perguntou se a gente queria ir. Meus 2 irmãos foram, eu não quis ir. Eu fui pro Minas Shopping com meu tio, Carlos Joel, e com meu primo Juninho. Eu fui, acho que não existe mais, mas aquela hamburgueria Bang Bang. Você lembra? Nossa, lembro. Fui lá pro Bang Bang, cara, e fiquei lá. Eu não queria ver a minha mãe num caixão.
Eu não queria ter aquela situação. Apesar de que a gente passou por fora, eu tenho alguns lances que eu lembro, assim, né, dos meus irmãos carregando ali o caixão da minha mãe até o carro funerário para levar para o cemitério. Então eu tenho esses flashes. Lembro que a igreja estava abarrotada, que veio gente de tudo quanto é lugar do Brasil, de fora do Brasil. Então eu tenho esses flashes e foi uma coisa que ficou muito forte em mim, sabe? Aquilo, acho que até hoje mexe um pouco comigo isso, sabe? Para ser bem sincero. E eu não fui também ao enterro no cemitério. Então, não participei do velório. E no enterro, meu tio queria ir, né? Por óbvio, para prestar ali as condolências, ficar perto do meu pai, da minha família. E aí eu lembro que eu fiquei no carro escutando música com meu primo. Eu não quis chegar lá perto da cova e ver toda aquela situação. Então, aquilo, para mim, foi... Se eu fosse classificar, acho que até hoje foi o momento que mais, assim, me pegou. Assim. Que me pegou, sabe? E como que você enxerga essa questão hoje? Porque naquela época, com 8, 9 anos, praticamente, aquilo não te trazia um impacto ali naquele momento. Você não tinha essa dimensão. Mas hoje você se arrepende de não ter ido? Não? Isso pra você é muito tranquilo? Cara, eu vou ser muito sincero. Eu não arrependo de não ter ido, não. Eu não sei, pra ser muito honesto, se eu iria hoje. Não sei. Não sei se é uma situação que eu gostaria de talvez estar ali mais pelos meus irmãos, pelo meu pai, mas eu tenho muita dificuldade, até hoje é um trem que eu tenho que trabalhar constantemente. Meu pai até fala sobre isso, que quando ele era pastor, ele tinha meio coisa assim com defunto, sabe? E aí ele mandava o povo ficar na frente do caixão pra ele poder orar, falar com a turma. Aí ele consegue pregar. Não, isso há muitos anos atrás. Hoje ele é tranquilo. Mas eu tenho um negócio com defunto também, sabe? Eu não... talvez seja Cara, dessa tanto época. é que, assim, quem tá me assistindo, quem me conhece, sabe. Fala assim, qual é o único evento que o Ciro não vai? Cara, eu não vou em velório. De ninguém. Entendeu? Então, acho que hoje eu iria, né? Mas eu não sei se eu ficaria ali a noite inteira, aquela coisa toda. Mas hoje, por óbvio, que eu participaria muito mais do que eu participei, até por ter uma estrutura, né, de maturidade para entender toda a situação. E eu acho que na vida a gente precisa de passar as fases do luto, né? E passar por esse momento é importante para que você consiga ali também entender tudo que está acontecendo, externalizar, chorar quando tem que chorar, para não ficar uma coisa que arrasta aí a sua vida, né? Igual eu conheço pessoas que, por exemplo, até hoje choram doidamente, né, a morte de um parente querido e tudo mais. E eu quero dizer que as pessoas não podem chorar? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se a gente passa as fases do luto, a gente pode até chorar depois, mas fica aquela saudade boa, não fica aquela coisa aquela ferida que não fecha. E as feridas da vida, né, elas precisam de serem cicatrizadas para a gente conseguir avançar, porque senão a gente fica parado no passado e não avança. Certo. E Cláudia e Rúbia, entrando nessa história, como é que foi? Cara, eu definiria como a reestruturação da minha família. Eu acho que Deus foi muito bondoso, muito misericordioso. Primeiro com meu pai, eu acho que isso ajudou ele muito hoje, né? Eu tenho essa percepção, e aí ele pode falar o que ele acha, mas para mim, eu acho que aquilo ajudou muito o ministério dele também. Né? Eu acho que impulsionou muito ele também, a chegada da Cláudia e da Rúbia. Agora, dizer que foi fácil, não foi fácil. Né? Eu lembro que no início, acho que só o LD, quando meu pai falou que estava namorando, que foi um cara que aceitou de boa. O Gerê não aceitou muito e eu também acho que não aceitei muito, não. Mas hoje, para você ter ideia, quem chama a Cláudia de mãe, o único que chama é o Gerê, que era o que era mais resistente. Eu chamo a Cláudia de Claudex e o LD chama a Cláudia de Claudinha. Então, cada um pegou ali um sentimento especial por ela e pela Rúbia. Mas foi um momento de realmente a gente conseguir reorganizar toda a família. Porque, pensa só, era 4 homens. A mãe morreu. Tava todo mundo ali naquele luto e a gente acaba que se fechou ali nos 4 e cada um por si, Deus por todos e todos por nós também. Então a gente estava meio que nessa. Aí vem a Cláudia, vem a Rúbia e aquela adaptação. Então antes a gente tinha uma mulher só dentro de casa. Agora a gente tem 2. Uma é a mulher do meu pai e a outra agora é a nossa irmã. E aí mudou toda a logística da casa. Mudou, por exemplo, a gente não podia mais ir no banheiro de qualquer jeito.
Porra, você tem que agora colocar uma roupa, colocar uma blusa, não pode ir de cueca no banheiro, você tem uma menina dentro de casa, e a Rúbia também acho que já tinha uns 8 ou 9 anos. Então, não era um neném, vamos dizer assim. Então, a gente precisava de ter ali toda uma compostura. Então, naquele início, assim, pô, mas até ontem eu andava assim na minha casa, agora eu não posso. Então, como é que é isso? Então, elas vieram para atrapalhar, não vieram? Será que vieram para somar? Aqueles ajustes, né? Aqueles ajustes iniciais. E acredito que para elas também foi algo, assim, muito difícil. A Cláudia, se um dia ela vier aqui no Oitava Cast... Vou falar pra vocês, ela vai poder falar o tanto que, assim, ela teve paciência, a gente brinca, vai pro céu direto, a Cláudia, porque eu vou te falar, viu? Para ter esses ajustes ali foram... ali da gente, e eu era o mais novo, você pensa o Gerei e o LD que estavam ali na adolescência. Que adolescente é que trem, retruca toda hora, acha que já é dono do mundo, que pode que a fazer cabeça o que já quiser. tá um pouco mais formada, já tem mais opinião própria, vontades próprias. Exatamente, então assim... eu digo que Deus usou ela muito para conseguir reestruturar toda a nossa família. Não foi fácil, como nenhuma família é perfeita, né, gente? Eu acho que mesmo a família que tem os pais, né, o pai e a mãe vivos e os filhos ali, nenhuma família é perfeita, nenhuma família é fácil de se lidar. Agora, você imagina uma família que foi reajustada. Então, realmente, a gente teve esses processos de adaptação, mas depois também a gente se entendeu numa boa. E aí virou uma família normal, tendo confusão, tendo as brigas, mas tendo muito amor também, todo mundo já se entendendo, todo mundo querer compartilhar momentos junto, querer viajar junto, querer ficar junto. Então, aí a gente acabou depois se acertando e não demorou muito tempo, viu, para isso acontecer. E a Cláudia, de fato, ela foi uma mãezona, assim, para todos nós. Top. Claudinha é sensacional. Diferenciada. E você lembra alguma história boa, assim, engraçada, com a Cláudia ou com a Rúbia, dessa época? Cara, lembro. Não sei se já comentei com você, negócio do Pesque Pague e Já. do... A gente ia no Guanabara, aí tinha aqueles tiro ao alvo. E aí, eu ficava naquela, né? Tal, arma, não sei o que, menino. A gente fica naquela, eu ficava lá mirando, olhando. Que vou acertar Não, naquilo e eu ali. mirava na coca, que eu queria a coca e tal. E aí ficava tipo uma bolinha de ping-pong. A bolinha em cima da coca, lembra? Aí eu ia tentar, eu errava todos os tiros. Era a coca e o Mirabel. Mirabel Era maravilhoso também. E aí, cara, eu não acertava nenhum. Aí a Rúbia, ela pegava aquela arma na mão, olhava pro outro lado, acertava um negócio. Aí, ô fulano, aí ela olhava, acertava outro negócio. Aí eu ficava macho com aquilo ali. Falava, velho, não é possível que essa menina tá acertando. Essa menina nem sabe segurar nesse trem direito, ela tá acertando e tá ganhando tudo. Então, essa é uma história muito bacana. E a Rúbia também, assim, outra coisa muito legal da Rúbia é que, assim, a gente ia pro Pesque Pague. E aí naquela época, né, até a Cláudia que nos levou, nunca tinha ido ao Pesque Pague e tudo mais. E aí ela me ensinou a mexer no molinete, aquela coisa toda e tal. E aí eu pegava, colocava ração, lembro direitinho, colocava ração e tal, ia para um canto mais separado. Eu não queria ficar com os amadores ali, entendeu? Aí jogava o molinete lá no meio do lago e tal. E ficava, ó. E nada, né? Porque Pesque Pague, o peixe tá com a boca aberta, né? Pra você levar ele. E nada. E a Rúbia com a cavara de pau que não chegava nem 2 metros pra dentro do lago, pescava o peixe toda hora. Toda hora ela enfiava. Eu acho que se ela enfiasse a vara só com anzol, sem nada, ela pegava. Então eu lembro que eu falava assim, meu Deus do céu, não é possível. Essa menina é boa em tudo. De propósito. Exatamente, estão fazendo de propósito. Então eu lembro dessas, que na época, né, eu ficava macho demais, mas hoje eu lembro com muita alegria, né, desses momentos e tudo mais, que foram momentos que marcaram, né, que ficaram também na minha memória, de momentos em família, né? Olha pra você ver que legal, a gente junto ali no parque, também no Pesque Pague, então são memórias que ficam, né, na nossa mente. Certo. E aí, avançando um pouquinho na história, começa a crescer, entra na adolescência, como é que foi? Você já falou mais ou menos que foi uma fase mais revoltado, mais assim, mas em que momento que isso aconteceu? O que você fazia na adolescência? Então, na adolescência, acredite se quiser, o Cirão já foi skatista. Skatista? Não fazia muita coisa, né? Tinha Eu um me skate recordo e muito falava que era vagamente. skatista. Não.
Eu lembro que eu gostava de andar com aqueles tênis, né, da Quicksilver e tudo mais, que tinha até um pedaço do tênis que era mais duro, porque é onde raspava o pé quando você ia tentar dar alguma manobra, porque os tênis normais eles não aguentavam, né, porque é lixa, então detonava tudo. Aí eu tinha esses tênis, né, que aguentava mais o batidão, e aí eu lembro também que eu já tive o cabelo pintado de vermelho, e quem pintou foi a Cláudia. Olha. Então, assim, já tive essa fase revolta, assim, total. Tinha também... Gente, essa adolescente é uma loucura, né? Eu gostava de usar muito uma bermuda vermelha da Ciclone, que se você estiver passando pelo Palmares, talvez você vê ela andando hoje lá, viu, sozinha, de tanto que eu usava aquela bermuda. Então eu queria ser o cara... E tudo vermelho. Vermelho, meu Deus do céu, olha pra você ver. Vermelhão e tal, eu fazia assim, ó, pra tirar as fotos e tal. Era cabuloso. A nossa moda de novo. Exatamente. E eu fiquei sabendo recentemente... através do Pedro, que é um grande amigo aí da Oitava também, trabalha na comunicação, que eu quebrei uma vez uma porta lá na Oitava. E eu andava de skate dentro da igreja. Olha que loucura, gente. Dentro da igreja, lá no salão social. E eu fiquei sabendo que eu quebrei essa porta. Então, já peço desculpas aí, viu, Damares? Mais uma vez, eu não estava lembrando disso, mas repito aqui as minhas desculpas por ter quebrado aí a porta. É aquela coisa de adolescente, né, cara? De assim, eu sou skatista, eu sou bacana, eu sou o cara revoltadão e tal, não sigo muito as regras. Então, eu tive essa fase mais revolta. Gostava de usar aquelas calças que tinha o zíper. Que virava bermuda. Virava bermuda. Nossa, essa exatamente, era top demais. Essa era top. Então eu usava essa calça bege que virava bermuda, essa bermuda vermelha da Ciclone, que tá até andando por aí, e usava outra bermuda azul também da Quicksilver, cara. Que assim... Fora o tênis. Não, fora o tênis e aqueles blusão. Usava aquelas blusas da Venom, vocês lembram? Nossa. Você andava... Não, era um skate. Andava nada de skate, né? Mas a roupa tava só quebrava. Exatamente, cara. Certo. E depois dessa fase aí, em que momento que você reconectou com Cristo, que você entendeu, reconheceu, ou foi mais pra frente? Foi... Em que momento eu acho que foi mais pra frente, assim, que eu, lá pros meus 16, 17 anos, que foi quando eu dei a minha profissão de fé, que quando eu comecei a entender mais todos esses processos, né? Porque até então, vou ser muito sincero, eu nunca deixei de acreditar em Deus e tudo mais, mas tiveram momentos que eu comecei a questionar se de fato aquilo ali era verdade, o quanto Deus cuidava da gente. E tem até uma história aqui aí, por que eu estou falando isso? Porque aos meus 17 anos, Deus começou a falar muito comigo a respeito de tudo que Ele cuidou da minha história, desde a minha infância, mesmo com a morte da minha mãe. Aí Ele enviou a Cláudia, enviou a Rúbia, depois cuidou ali da minha adolescência, depois cuidou da nossa vida também de várias maneiras. Por exemplo, teve uma viagem que a gente fez para o sul do Brasil, se não me engano, minha família toda, e a gente estava voltando para Belo Horizonte. E aí meu pai foi fazer uma ultrapassagem e aí tinha um caminhão de um lado e não estava vindo ninguém do outro lado. E aí, era pista simples, vai e volta. Pista simples, vai e volta. E aí estava vindo um outro caminhão, aí do nada apareceu um outro caminhão vindo. E a gente não conseguiria mais voltar, porque o outro caminhão aqui não freou, nem aquela coisa toda, e o outro estava vindo de frente. E aí a estrada toda tinha aquela muretinha, sabe, que tem nas estradas. E o único lugar que não tinha foi justamente quando aconteceu isso, que estava vindo um caminhão aqui, o outro aqui, o nosso carro aqui, e tinha uma vala na estrada. E aí meu pai jogou o carro aqui. Nossa. E eu lembro direitinho que eu estava de frente, assim, então eu lembro exatamente, estava numa doblô, o caminhão vindo assim de frente, e é naquele segundo que você já começa a fazer a oração. Tudo. Senhor, me perdoa, me recebe, tudo mais, entendeu? E aí Deus foi trazendo tudo isso à minha memória. De tantas vezes que Ele cuidou de mim, tantas vezes que Ele cuidou da minha família. E aí a gente começa a entender realmente, pedir perdão a Deus por todas as vezes que a gente, às vezes, que eu ficava bravo, né? De não entender, de não concordar com muitas coisas. Mas Deus falou muito forte no meu coração assim, olha, nunca deixei faltar nada, nunca deixei de cuidar de vocês. Então, eu comecei a entender que o cuidado de Deus ele transcende muitas vezes a percepção humana. A percepção do que a gente entende que é o melhor para nós. E Deus tem os planos dele. Muitas vezes, para alcançar os planos dele, a gente humanamente não vai entender.
Mas nós precisamos de descansar o coração de que Cristo tem cuidado. Até porque na Bíblia ele fala, né, que por aflições nós vamos passar. Mas tem bom ânimo porque eu venci o mundo. Ou seja, nós vamos ter dificuldade, gente. Nós vamos passar dias amargos, dias difíceis. Mas nós não podemos perder a esperança que está no céu. Top. E Marcelinha, para quem não sabe, o Ciro é casado já há 7 anos, né? 7 anos. Em que momento que você conheceu a Marcela, que ela entrou, que vocês começaram a namorar? Cara, eu tinha uma banda. A banda Never Play, que meu sogro chama. Quem ensaiava, e não tocava em lugar nenhum, graças a Deus. E olha pra você ver como é que a banda era repleta de talentos, né? Eu comecei como guitarrista e terminei como baterista. E hoje eu nem toco mais nada. Então, o que acontece, cara? Na realidade, a Marcela, eu acho que ela entrou na igreja com a mãe dela há uns anos atrás. Quando ela tinha tipo uns 10 anos, eu acho, 11 anos. Vocês regulam a idade, né? Mais ou menos? A gente acho que 3 ou 4 meses. Eu sou mais velho que ela, 3 ou 4 meses exatos. Porque ela faz... Eu faço aniversário dia 11 de março, ela 11 de julho. E aí, cara, a minha sogra até conheceu, né, a minha mãe e tudo mais, então ela entrou na igreja há bastante tempo, só que a gente não se conhecia. E aí, quando tinha essa banda, ela era do grupo de amigas ali das meninas, a gente se conhecia só assim, de vista e tudo mais. E aí ela fez uma audição pra entrar na banda pra cantar. E hoje também não canta, né, amor? E aí, o que acontece? Aí foi ali que a gente acabou se conhecendo e a gente estudava na mesma escola. Isso, cara, eu não vou lembrar ano assim, mas a gente tinha tipo uns 15 anos de idade. E eu tô com 31. E aí, ali que a gente acabou se conhecendo e tudo mais. E a gente acabou se interessando um pelo outro e tudo mais. Aí eu falei, pô, vou pedir essa menina pra namorar. Aí ela... Só um parênteses, com 15 anos? Com 15 anos. Ok. Aí fui na festa de aniversário dela, aquela coisa toda, né? Que hoje em dia eu tenho anos que eu não vou na festa de 15 anos, então não sei como é que é. Não faço Mas a menor antigamente era tipo assim, tinha a valsa, aí o namoradinho dançava e tal, o pessoal gritava o nome, que é uma maravilha, né? Aí, cara, aí falei com ela, ela falou, não, vou falar com meu pai e tal. Aí o pai dela, que é o Kaiser, virou e falou assim, ó, você quer namorar a Marcela e tal? Então tá, vai lá no hospital que a gente conversa. Eu não lembro qual o hospital, ele é médico, Eu não lembro qual hospital que era. Mas aí eu cheguei lá no hospital. E aí ele conta hoje que ele falou assim, Ciro, eu não acreditei quando a secretária falou que você tava lá. De 15 anos de idade então, me esperando, eu precisando de atender os outros aqui, exato. Se aguarda aí. Aí, cara, conversei com ele e falou, ó, acho que vocês estão muito novos pra namorar. Só que se vocês quiserem sair pra comer uma pizza, ir no cinema e tudo mais, tranquilo. Agora, se você quiser namorar mesmo, aí daqui 1 ano a gente conversa. Beleza. Anotado. 1 ano depois, onde estava o Cirão? Nossa. Batendo na porta da casa dele. E eu lembro, cara, que nesse dia que eu fui pedir oficialmente, né? Que aí ele falou 1 ano. Deu 1 ano, eu voltei e não tinha mais o que fazer, né? Agora tem que aceitar, pô. Desculpa errada, né? Não, ele falou assim, putz, o cara veio mesmo, né? Esse aí é brasileiro, não existe não. Aí, cara, eu lembro que tava tendo o Pan-Americano na época, eu fui com meus pais no Rio de Janeiro e voltei cheio de brag nights, presentinhos pra todo mundo. Eu falei assim, pô, vou abafar aqui, né, bicho? Nossa, vou chegar grandão. Tô trazendo souvenirs. Vou chegar grandão aqui, né? Beleza. Aí cheguei lá e eu lembro que a gente tava assistindo, eles estavam assistindo o filme O Mentiroso. Que é aquele com o Jim Carrey, eu lembro exatamente da parte que eu cheguei. Que é uma que o Jim Carrey parece que o filho dele tá indo viajar com a esposa e tal, e ele tipo sobe naquela escada pra tentar abrir a porta do avião com um sapato, assim. E eu lembro que eu cheguei naquela hora daquela cena e sentei do lado da Marcela e falou assim, não, vou esperar o filme acabar. Cumprimentei todo mundo, sentei no sofá. E ele tava sentado numa poltrona. Aí ficamos lá, mas tipo, mais 1 hora de filme ainda tinha. Aí, beleza, sem falar nada. Nada. Aí, cara, acabou o filme. Ele desligou a televisão e foi pro quarto. Levantou e foi pro quarto. Tá tudo certo. Aí eu falei com a Marcela assim, uai, o que aconteceu aqui? Aí falou assim, nossa, vou falar. Aí falou com a mãe dela, aí Esther falou assim, não, vou chamar o Kaiser, então, daquele jeito, né, que a minha sogra é. Aí foi lá, chamou o Kaiser e tudo mais, aí a gente conversou e tudo, e ali que a gente... começou, né? A primeira vez que a gente namorou foi ali que começou. E engraçado, aí minha sogra queria fazer
Essa parte é muito legal, não sei se você vai saber disso. Ela queria fazer um jantar, né? Pra, pô, a Marcela vai começar a namorar e tal, não sei o quê. Oficializar, né? Oficializar e fez um macarrão com camarão. Nossa. E eu sou alérgico a camarão. Meu Deus. Ó, que beleza. Tudo certinho. indo bem. Tudo indo muito bem, É né, o sogro gente? que levanta do Tudo filme. indo muito bem. É a sogra talvez... que... Pô, eu falei assim, uai, gente, é aqui mesmo que eu tenho que ficar, né? Porque, ó, o sogro levantou. A sogra fez camarão. O que mais vai faltar, né? Tá Nada. certo. E aí, cara... Eu lembro que, assim, eu acho que eu não comi, falei todo sem graça, ó, sou alérgico e tal, não sei o quê. Mas são fatos que nos é muito engraçado, né, cara? Você vai namorar e tal, e aí a pessoa tenta agradar, você é alérgico, aí fica aquele climão e tudo, né? Novo ainda, né? Novo ainda, e eu falei assim, bicho, o que eu vou fazer agora? Mas foi, né? Deu certo, isso. tá Deu aí. certo, deu certo. E como é que foi durante o namoro, assim? Vocês chegaram a terminar? Não? A gente terminou, O que a gente aconteceu? terminou uma vez. Aí eu não vou lembrar a data também de novo. Ô, bicho, quando a gente vai ficando mais velho, eu achava que não, mas a gente vai começando a não lembrar muito assim exatamente, sabe? Mas acho que foi ali quando eu tava na faculdade, no início da faculdade, ela também, alguma coisa assim. E aí depois também eu fui. Aí a gente acabou voltando um pouco tempo antes de eu ir morar na Irlanda. Que foi 2011 que eu fui morar na Irlanda. Que foi quando você casou, Foi né? quando eu casei. Foi 2011. E aí foi isso. Né? Que aí a gente voltou mais ou menos assim, e aí eu já fui morar fora. Aí você foi pra Irlanda e antes, né, de contar um pouquinho da Irlanda, eu vou contar um caso muito interessante. O Ciro, ele foi pra Irlanda em 2011, por isso que eu lembro bem da data, porque foi o ano que eu casei. E a gente se falava um pouquinho, né, dentro do possível, que naquela época os meios de comunicação eram um pouco diferentes, mas o Ciro, ele indo, né, no período do meu casamento, ele tava lá na Irlanda, e aí eu lembro nitidamente de ter falado com ele, olha, eu queria muito que você fosse meu padrinho e tal, mas você tá aí na Irlanda e tudo mais. E aí, anos depois, comentando um pouco sobre isso com ele até hoje acha que não foi convidado para ser meu padrinho de casamento, o que é um absurdo. Mas tudo bem, Vamos lá. seguir em frente. Conta um pouquinho da Irlanda. Como que a pessoa te convida para ser padrinho de casamento e não manda um convite? Não, mas como é que eu mando um convite para Irlanda em 2011? Se vira, irmão. Quem quer, consegue. Quem quer, faz chegar uma carta. Tudo bem que não tinha um WhatsApp naquela época. Não tinha WhatsApp. Era o Skype mal. Mal. E outra coisa, o Skype era assim... A internet tinha que estar pelando e no Brasil também. Fuso Pra vocês terem horários ideia, e tudo. pra eu ligar pro Brasil... Cara, eu tinha que comprar um cartão numa loja de conveniência que era perto da minha casa. Eu falava no Brasil uma vez por semana. E a ligação, o crédito ia comendo igual o segundo. Ou seja, não dava pra falar muito também, não. Oi, galera, tô bem, tô vivo, tchau. É tipo isso. Então, é mentira, né, Cláudio? Aqui você me convidou, mas vamos deixar isso pra lá. Vamos deixar isso pra lá. Conta um pouquinho da Irlanda, das suas histórias. Cara, lá. qual que foi a minha ideia de ir pra Irlanda? Eu queria... eu já sempre fiz curso de inglês aqui no Brasil, né? Mas era só hello, my name is Ciro, nice to meet you. E ok, great, thank you, welcome. Era The palavras. books on the table. The books on the table, ball, essas coisas assim, soltas. Soltas. E aí, cara, eu falei, não, eu preciso de me preparar pro mercado de trabalho. E um parêntese nisso, um dos motivos de eu ir também é o seguinte... Eu fiz direito, se não me engano, até o 6º período. E aí eu fui trabalhar, arrumei um estágio, né? Meu pai arrumou para mim um estágio. Aí fiquei um dia. Um dia? Um dia. Só? Nunca mais voltei lá. O que você falou pra sair depois de um dia? Eu cheguei pro campo, porque o que acontece? O cara chegou para mim e falou assim, só que estagiário, né, gente? Assim, a gente começa de baixo e tudo mais. Eu tava com outra expectativa. E aí eu fui lá no escritório do cara, o cara chegou, me apresentou o escritório e tal, que é a parte não sei o que é petição, não sei o que estão os advogados e tal. Falei, pô, bicho, isso aqui é bacana. Chique. Aí beleza, aí falei, não, amanhã eu tô aí. Aí fui contratado, aí no dia que eu cheguei lá, no outro dia, o cara falou, então, Ciro, aqui é a turma dos advogados e tal, só que você vai começar no cafezinho ali. No arquivo. E era tipo assim, no subsolo do prédio, Nossa. tinha uma janela do tamanho desse microfone que tem ali. E aí, bicho, era colocar papel em ordem alfabética. Eu desesperei.
Falei assim, bicho, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? Não é isso que eu quero. Mas de jeito nenhum. Aí eu voltei pra casa, desesperadaço, assim, tipo assim, velho, tá tudo errado. Não volto. Aí outro dia cheguei pro cara e falei, ó, não vou ficar. Ele falou, mas você ficou um dia só e tal, era mais pra você ir aprendendo o trabalho e tal. Aí eu falei, ó, te agradeço demais. Aí ele falou assim, não, então deixa eu te pagar o dia. Nem o dia eu quis receber. Obrigado. Entendeu? Aí tipo assim, não quero mais nada, eu só quero ir embora. E aí, cara, eu fui, nunca mais. Eu voltei. E aí eu percebi que o direito eu gosto, né? Como estou vereador hoje, a gente vê a importância da lei. Sempre gostei, na realidade. Mas eu não queria trabalhar, ganhar vida com aquilo ali. Aí eu fiz um período de publicidade e cheguei à real conclusão de que, cara, nada a ver com ser publicidade. Nada a ver. Eu fiz um período, tipo assim, achava legal umas campanhas publicitárias e tal, não sei o que, o bastidor, mas eu não era o cara de fazer isso, entendeu? E aí eu falei assim, olha, aí eu sempre gostei muito da área empresarial, desse meio corporativo. E aí eu queria fazer administração. Só que aí, que eu pensei? E aí nessa época eu fiquei sabendo que a indústria farmacêutica também, eles pagavam muito bem. Só que você precisava ter algumas qualificações. Por exemplo, o inglês era um diferencial, você ter alguns cursos fora e tudo mais, mesmo não sendo formado ainda. E aí eu falei, pô, então eu vou estudar administração, mas eu vou primeiro fazer um curso de inglês fora para voltar com o inglês bom, porque isso vai me abrir oportunidades aqui no Brasil. Então, esse foi o motivo de ter ido para a Irlanda. E lá eu fiz o meu curso de inglês, né? Terminei o curso de inglês e fiz um curso de marketing estratégico internacional também lá para compor, para voltar para o Brasil e já ir atrás dessas oportunidades. E aí, você teve esse período de experiência lá, foi quanto tempo? Foi mais ou menos um ano que eu fiquei lá. Um ano, inglês, cursos, etc. Cara, foi bacana demais. Eu trabalhei lá vendendo jornal no Sinal também. Ó que loucura. E fui roubado, gente, no primeiro dia de trabalho. Bicho, mas como que rouba um jornaleiro? Cara, o que acontece? Leva jornais? Não, sabe tipo o jornal Super que a gente tem aqui? Só que lá, aqui vende na banca, né? 25 centavos. Lá era um jornal que chamava Metro e aí a gente vendia no Sinal. Então o cara parava, baixava o vidro, e dava tipo 20 cents de euro e tudo mais. E aí um cara, na minha primeira venda, já comecei devendo, né? Porque o cara me roubou. O cara chegou e falou assim, deixa eu ver o jornal. Eu falei, claro, of course. Queria falar inglês também. Tá? Aí dei o jornal pro cara. O cara era um cara mais novo, assim, né? Devia ter uns 20 anos. Abriu o sinal, o cara vazou, filho. Vazou e eu fiquei com o jornalzinho na mão, com o resto na mão. Então, mas foi uma experiência muito legal, né? De estar ali no Sinal, vendendo jornais ali. A gente acaba que aprende muito também, né? Conversa com o pessoal. Trabalhei também recolhendo lixo lá depois de grandes eventos, né? Que precisava de uma equipe de limpeza, então a gente fazia isso também. E também cheguei a ser selecionado para ser representante lá, isso já mais no final da minha estadia, de uma cerveja que não era alcoólica. Então, para vender é como se fosse um refrigerante de cevada, uma coisa assim. Então, eu tive essas experiências lá que foram muito legais, né? A Irlanda, eu digo que para minha vida foi um marco muito grande, porque é ali que eu aprendi a lavar roupa, ali que eu aprendi a cozinhar de fato. Na realidade, eu sempre gostei de cozinhar, porque meus pais viajavam muito, então às vezes eu ficava sozinho com meus irmãos, a gente sempre ia para a cozinha ali, fazer alguma coisa e tudo mais, mas eu sempre gostei. Mas lá é que eu tive que aprender assim na marra, porque não dá para você comer hambúrguer todo dia, não dá para você comer só porcaria. Então eu precisei de realmente aprender a fazer várias coisas, um arroz, um feijão, fazer compra no supermercado. Então, pessoalmente, foi assim fantástico, porque ali de fato eu tive que encarar meus medos também. E tem uma outra história bacana que é o seguinte: eu cheguei lá e aí nos primeiros dias eu fui dividir o quarto com um outro cara. E aí, cara, tipo assim, uma república? Só que na minha cabeça tava aqui as coisas de filme americano. Eu vou ser muito sincero, eu escolhi a Irlanda. Hoje em dia, quase todo mundo conhece, né? Eu morei em Dublin e tal. Naquela época tinha quase nenhum brasileiro lá. Eu não pesquisei praticamente nada da cidade. Tanto é que quando eu cheguei, eu falei assim, gente, tá errado. Só tem campo nesse lugar aqui, mato. Aqui deve ser uma cidade do interior que nós vamos pegar e nós vamos pra capital depois. E não era, cara. Já era o destino final. Então já foi aquele primeiro impacto, né? Eu pensei, bom, devia ter pesquisado um pouco mais. Um pouquinho mais. Mas tudo bem. E aí, cara, quando eu cheguei lá,
naquela casa, conhecia ninguém e tal. E eu queria ir para um lugar onde meu pai não conhecesse ninguém. Essa era uma prerrogativa que eu queria. Por quê? Porque eu falei assim, vai ter algum lugar que meu pai conhece alguém, então o pessoal vai querer ali me vigiar, meu pai vai querer ali e tal. Eu falei, não, eu quero ser eu quero é o Ciro. O Ciro por ele mesmo. Testar a vida. E aí, cara, cheguei lá, 2 dias, liguei pro meu pai no Skype. Pai, não vai dar. Não vai dar. Isso aqui não vai dar pra mim, não. Isso aqui não é tão legal quanto parecia. Só que eu não queria voltar pro Brasil. Eu falei pra ele assim, eu quero ir pra Londres. Aí ele virou e falou assim, de jeito nenhum, Ciro Daniel. Porque quando eu lembrava é o nome composto, Ciro Daniel. Você não quis ir pra aí? Você firma o toco, você fica aí, você passa por cima dessa situação aí, você precisa de romper. Você precisa de romper e tal. E ele me deu essa pressionada e tudo, e a gente desligou. E quando ele desligou, e aí hoje eu sei o lado dele aqui, né? Mas quando ele desligou lá, eu falei assim, mano, tô sozinho. Nem meu pai vai me ajudar nessa aqui. Agora lascou. Mas lascou de vez. O que eu vou arrumar nesse lugar? E aí ele me falou que na época, depois que desligou, ele comentou com a Cláudia assim, ó, o Ciro tá muito mexido. Se der 1 semana e ele ainda estiver ruim, você vai lá e tenta ajustar ele para ficar lá. Cara, foi a melhor coisa que ele fez. Foi meu pai, graças a Deus, ele nunca deu as coisas de mão beijada pra gente. Ele sempre fez com que a gente esforçasse, né, pra gente conseguir as coisas também. E aí, cara, tipo, 1 semana depois eu já era outra pessoa. Já ligava para eles muito tranquilo, eu falava com eles 1 vez por semana e tal. Já tinha adaptado porque precisava de passar ali por aqueles momentos de dificuldade até para me formar como um homem mesmo, porque é o que eu falei. Você vê, né? Na vida a gente sempre passa dificuldade. E a gente precisa ter maturidade para enfrentar as coisas. Poxa, olha para você ver, eu não tinha do que reclamar, eu estava no outro país, eu estava estudando. Quantas pessoas queriam ter aquela oportunidade e eu estava lá rateando, querendo mudar de lugar porque eu não estava confortável? Não, irmão, engole o choro e vamos embora. Você está numa situação muito privilegiada, inclusive. Então, você tem que fazer da situação o melhor possível. Então, isso me ajudou muito a vencer várias coisas dentro de mim e me amadurecer para enfrentar a vida como um todo. Então, esse tempo da Irlanda, para mim, vou te falar, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida em questão de maturidade, de vencer desafios, experiências, né? De experiência, de entender que a vida é a gente, Deus, nós temos ali a nossa família, nossos amigos, mas é a gente que tem que se virar para as coisas acontecerem. E aí você, depois desse período então de 1 ano, todas essas experiências, seu objetivo de ida, você volta. E aí, o que você fez? Para onde você foi? Então, aí eu já voltei focado em trabalhar na indústria farmacêutica. E aí já voltei, assim, fazendo currículo e tudo pronto. Essa ideia veio de lá? Não, veio antes de eu sair, né? Que eu sabia que a indústria contratava, né? Precisava ter esse diferencial, então aí eu já vim de lá com essa ideia. E aí, porque eu e a Marcela, a gente estava junto também, quando eu voltei. E aí falei, pô, eu já quero agora então resolver minha vida. Eu sempre falei que eu queria casar cedo, com uns 22, 23 anos. Acabei casando com 24. E aí, quando eu voltei, já fiz o meu currículo para várias empresas da indústria farmacêutica, e acabei sendo contratado por uma delas, que chama Pharmex. Não sei se existe hoje. Na época, na realidade, era uma distribuidora. E foi aí que eu comecei a entrar no ramo da indústria farmacêutica, mas quando eu voltei, o meu foco foi esse. E aí, dentro da indústria, você seguiu nisso? O que aconteceu? Então, aí dentro da indústria farmacêutica, eu segui nessa empresa, depois uma outra empresa me contratou. E aí, dessa empresa eu estava indo muito bem e tudo mais, mas aí eu marquei meu casamento, e eu estava tipo há 1 ano, mais ou menos, eu acho, 8 meses, sei lá, de casar. E aí fui demitido. E agora? E agora, José? Aí, bicho, cheguei para Marcelo e falei, ó, deixa eu falar, fui demitido e tal, eu acho que a gente tinha que postergar o casamento e arrumar um outro emprego. Ela virou para mim e falou assim, é muito bacana, né, que a gente fala de Deus, a gente fala que Ele provê as coisas e tal, e na primeira dificuldade a gente quer assumir. Eita. Falei, nossa Deus, e agora? Agora lascou, né? Então vamos pegar firme isso aí. Vamos orar. Vamos manter o casamento, então. O cara falou, é muito fácil, pô. A gente fala de Deus, a gente fala que a gente confia, mas na hora da gente confiar, a gente não confia?
Então, isso foi até um aprendizado para mim, de Deus falando comigo também, né? Eu acho que é isso. A gente não confiar na força do homem, mas confiar na força de Deus, né? De que Ele que direciona tudo. E aí, cara, eu fiquei nesse meio tempo sem trabalho, acabei trabalhando como representante de produto de cosmético e depois fui trabalhar num hotel fazenda. E aí, cara, faltando 4 meses, 5 meses para casar, o presidente da Federaminas na época chegou e falou, teve uma conversa, meu pai foi visitar ele, alguma coisa, ele falou que ele estava precisando de um cara que tinha experiência internacional, não sei o que, e tal. Ele falou, eu tenho um menino lá, não sei o que. Aí mandei meu currículo para ele, a gente conversou umas 2, 3 vezes, e aí, cara, ele me contratou faltando, 5 meses pro meu casamento, e eu estava ganhando mais do que eu ganhava lá na época da indústria farmacêutica. Então, assim, para você ver como é que Deus faz as coisas, assim, quando a gente precisa, né, da maneira que tem que ser. Então, Deus, mais uma vez, né, como vocês já escutaram boa parte da minha história, sempre Ele cuidando ali, mesmo nos momentos mais difíceis, momentos que a gente humanamente não consegue fazer nada, mas Ele cuidando. E aí foi uma experiência muito fantástica. Porque ali na Federaminas, que é a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado, eu visitei as principais feiras do mundo, eu já tive nelas, que lá o meu papel era consultor de internacionalização. Então, viajei várias cidades, conheço bem o estado de Minas Gerais, porque a gente tinha que ir para dar palestra para esses empresários e muitas vezes também entender qual era o mercado de cada profissional desse, para a gente levar para as feiras fora do Brasil, porque cada empresário ele precisa e ele vai, ele tem um objetivo diferente. Então a gente precisava de entender isso, esse é o trabalho da consultoria, né? De ver qual é a necessidade de cada cliente e a gente conseguir entregar algo para ele que ele consiga desenvolver mais o seu negócio. Então foi uma experiência assim, muito legal. Fiquei lá também muitos anos, fiquei lá acho que 6 ou 7 anos trabalhando com isso e foi assim, onde de experiência profissional, um dos lugares mais legais que eu já estive, com tantas oportunidades que eu tive, né, de conhecer China, Taiwan, Dubai, vários países aí que tem muito negócio pulsante e que eu tive a oportunidade de ir não para fazer turismo, mas para trabalhar, para ver de fato, né, a parte econômica, como que a gente consegue trazer isso e aplicar para esse grupo de empresas, né? Então foi uma experiência muito legal. Ótimo. E nesse meio tempo, enquanto essa história está acontecendo aí de sua vida profissional, você casou, como que foi o casamento, adaptações? Cara, eu não tive muita dificuldade. Como a Marcela a gente conheceu há muito tempo, a gente não teve tanta dificuldade de adaptação de primeiro ano, que o pessoal fala, lógico, que muda a rotina e tudo mais, mas eu não tive aquela dificuldade. Eu, pelo menos, não senti essa dificuldade absurda, não. Tem aquela coisa, né? A toalha na cama, o chinelo, né? Aquela coisa que é normal. Aqueles ajustes mínimos. O ar-condicionado, provavelmente. Cara, o ar-condicionado que eu falei aquela hora. Tem história. Na lua de mel, a gente foi para uma praia. E aí tava, por óbvio, que tava quente, né? Foi abril. E aí, bicho, o ar torando no 16. Eu sempre... A Marcela falou comigo, anos depois, né? Que ela chorava, bicho, à noite, porque tava muito frio. Que ela falava assim, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar ficar casada desse jeito, que eu sinto frio à noite, não é possível isso. Não, na época que eu dormia lá com vocês lá, eu me enrolava naquelas cobertas que a Cláudia dava pra gente, umas cobertas grossas e tal, eu ficava todo enrolado, só com o olho pro lado de fora, cara, e vocês lá de boaça. Eu falei, gente, como que eles conseguem? Exato. Então, assim, o ar-condicionado foi um problema pra gente no início, até a gente ajustar. E hoje, graças a Deus, a Marcela gosta tanto quanto eu de ar-condicionado, entendeu? Então, mas para ela no início foi muito difícil, muito difícil. Então são essas adaptações. E aí, nesse meio tempo, já mais pro final, né? Agora, mais próximo, né, da nossa idade, a gente teve a Giovana, que é minha filha, né? Então era um sonho e é muito engraçado, cara, porque assim... a Marcela virou e falou assim, não, vamos tentar engravidar e tal. Eu falei, vamos, beleza. E aí, cara, eu lembro direitinho que a gente ia tentar engravidar, eu não lembro se foi 2019, acho que foi 2019, porque ela nasceu em 2020, né? E a gente tinha combinado de engravidar naquele ano. Só que, gente, não tá na nossa mão isso, né?
E aí, cara, chegou tipo dia 24 de dezembro, ela chorou um dia pra mim, falou assim, você prometeu que a gente ia engravidar. Não sei. Eu falei, nossa, mas aí não tem jeito. Não tem como, né? Eu não tenho essa possibilidade e tudo mais. E aí, cara, 2 dias depois, ela fez o teste. E aí, um dia, ela não tinha me contado nada. E eu tava tomando um banho e tal, e na hora que eu saí do chuveiro, eu falei com ela assim, nossa, sério, eu tive uma visão no banho. Ela falou, o que é? Aí eu falei assim, não, eu vi que eu ia sair do banho e ia ter aqui uma roupa de criança, amarelinha e tal, com um sapatinho. Nossa. Ela olhou pra mim assim e falou assim, vem cá. Aí me levou no quarto de visita que a gente tinha num outro lugar que a gente morava. E estava lá o pijaminha amarelo com sapatinho. Cara, isso é a coisa mais louca que tem. Que ela até hoje ela fica abismada. Como é que eu tive essa visão e ela tinha isso pronto lá que a gente descobriu que ela fez o teste e ela estava grávida. Não, e aí você teve essa visão e já dá de cara com essa situação, como é que foi? Como é que você recebeu essa situação? Estourei, né? Tô assim com o homem, aí tá me mostrando as coisas. Não, aí, cara, foi muito doido que eu falei assim, nossa, cara, olha que loucura, né, e tal. Então, mas foi muito empolgante, né, eu ter visto essa cena e aí, minutos depois, ela aparece pra mim, né, então... E Giovana aí já vai pra fazer 2 anos, né? Agosto. Agosto. E como que é a paternidade pra você? O que trouxe pra você? Cara, assim? ser pai ensina demais. Ensina, assim, mas muito, muito mesmo. Eu acho que em vários sentidos. Primeiro, o casamento muda, né? Você é pai de 2 meninos, você sabe disso. O casamento, ele é outro casamento. É um casamento quando é você e sua esposa e outro casamento quando você tem filho. Então, vou te dar um exemplo. Hoje, para eu e a Marcela assistir um filme, um filme de 1h30, a gente demora 3 dias. Vocês estão bem Esses ainda. dias meu pai perguntou, você assistiu o Top Gun? Eu falei, pai, tem uns 2 anos e meio que eu não vou no cinema. Então, assim, a vida, ela muda. E se a gente não entender que ela muda e ressignificar as outras coisas, a gente pode acabar entrando numa noia de que filho atrapalha, de que filho não sei o quê. E graças a Deus lá em casa, a gente conseguiu fazer esse ajuste. Então, assim, depois que a Giovana nasceu, poxa, a casa muda, o barulho que a gente faz de noite muda, toda a logística, né? a rotina da casa. Pô, Giovana, hoje ela chega da escola mais ou menos umas 5 horas da tarde, 5h30. Então, até umas 7h30 ela tem que estar de banho tomado para ir dormir 7h30, 8 horas. Enquanto antes a gente ia deitar 11 horas da noite. Então, assim, e aí depois que coloca a Giovana para dormir, ainda tem que arrumar a casa, aí a gente que vai comer, a gente que vai tomar banho e tudo mais. Então, a Giovana, ela veio muito para me ensinar e Deus falou muito comigo através da vida dela, que teve um dia específico que eu estava corrigindo a Giovana e aí ela chorou, aquela coisa e tal, só que ao mesmo tempo que ela chorou, ela veio andando na minha direção e fez assim com as mãozinhas para eu carregar ela no colo. E aí Deus falou muito claro para mim esse dia, falou assim, tá vendo? É assim que eu faço com vocês também. Muitas vezes eu preciso, né, de corrigir, né? Preciso de alinhar vocês, né? Deus falou dessa maneira comigo. Mas eu sou o pai. Eu sou a quem vocês recorrem quando estão cansados, quando estão tristes, quando estão... Amém. Até mesmo quando faz alguma coisa errada, Deus está ali de braço aberto para nos receber, para nos perdoar pelos nossos pecados, para nos dar um afago, um carinho mesmo, que muitas vezes a gente só consegue sentir através de Deus, do Espírito Santo. Né? Então, a vinda da Giovana, Deus tem falado muito comigo nesse sentido, de que Ele continua cuidando da gente, Ele continua sendo fiel, e mesmo os dias mais difíceis, Ele é nosso Pai, então Ele é que está ali para nos tirar todas as nossas dores, para quando a gente estiver ali até mesmo chorando, Ele quem vai nos pegar no colo e dar para a gente esse carinho. Amém. E a sua relação com Deus mudou depois que você se tornou pai? Cara, eu não digo que ela mudou. Eu digo que eu acho que... É como a gente falou, que eu acho que cada época da minha vida, Deus vai instruindo a gente. Então, assim... De fato, ela fica mais profunda porque eu começo a entender muitas coisas que eu não entendia. É igual muita gente fala assim, nossa, o amor de pai é uma coisa que você não consegue explicar. E, de fato, quando eu ouvia isso, falava assim, nossa, tá, cara chato falando isso.
Mas, de fato, é isso. Você não consegue, até você ser, você não consegue explicar. Até você ter um filho, você não consegue entender a dimensão do que é. E eu penso muito nessa relação nossa com Deus. O tanto que Ele nos ama, o tanto que Ele cuida de nós. E quantos livramentos Ele não dá, sem que a gente não saiba. Exemplo, quantas vezes você tem 2 filhos, eu estou com a Giovana, que a gente tirou nossos filhos ali de, às vezes, tropeçar, cair, bater a cabeça, alguma coisa assim, e que o nosso filho não tinha nem noção do que estava acontecendo. Ou mesmo quando acontece alguma coisa, mas poderia ter sido tão pior. Tão pior, exatamente. Então, a gente vê como que Deus cuida da gente. Eu faço muito esse paralelo de como que a gente é para Deus. Eu acho que para a gente, para Deus, na realidade, nós somos exatamente assim. Nós vamos errar, nós vamos pecar, muitas vezes Ele vai deixar a gente ir lá e quebrar a cara, mas a gente sabe que o nosso lugar de descanso é debaixo das asas de Jesus Cristo. É debaixo da cruz. Amém. Então, assim, a minha relação com Deus, eu acho que ela intensificou nesse sentido, que eu comecei a fazer muito esses paralelos. Porque o amor que eu tenho pela Giovana é algo que eu acho que o que Deus tem por nós é infinitamente maior. Porque para Ele ter dado o filho dele para ser crucificado pelos homens aqui, é algo que, assim, é só um pai que ama demais, mas muitos filhos fariam, entendeu? Algo que talvez a humanidade não consegue compreender. Eu acho que é algo nesse sentido. Então, o meu sentimento com Deus ali, ele tem mudado muito nesse sentido. Deus tem falado muito comigo a respeito do cuidado que Ele tem com a gente. Amém. E um pouquinho agora sobre a política. Onde que a política entrou na sua vida? Cara, eu sempre sempre gostei de política, né? Sempre tivemos políticos ali na Oitava Igreja. Meu pai é amigo de todos os políticos que foram da Oitava, de vários outros ao redor do Brasil. E eu sempre me interessei. Por quê? Gente, tudo que acontece na nossa vida passa pela política. Tudo que acontece na nossa vida passa pela política. Então, eu sempre soube da importância da política. Mas eu nunca tinha me interessado por ser político, porque até antigamente, como é que era? O político ou era o cara que era milionário, ou era o cara que vinha de família política. E muitas vezes essas duas coisas estavam juntas. E eu não sou nem milionário e nem vinha de família política. Então, não tinha nenhum dos dois. Só que em 2014, ali, quando o pessoal começou a ir para a rua, com a questão dos estádios e tudo mais, Copa do Mundo 2015 e tudo mais, eu comecei a ver que ia haver uma mudança. Que as coisas poderiam ser diferentes. E que talvez cidadãos como eu, comuns, uma pessoa qualquer, poderia ser eleita. E aí eu comecei como eu sempre participei de projetos sociais, tanto da Oitava e tudo mais, as pessoas começavam a falar para mim, pô, Ciro, você é um cara que você devia pensar na política e tudo mais, você tem um carisma, você tem ali um traquejo político e tudo mais, o que você acha? Só que até então não tinha me interessado. E aí, teve um projeto social que tem dentro da Oitava, que é o Semear, só que muitos amigos que eu chamava para participar não queriam por ser ligado a uma igreja evangélica. E aí, então, eu criei o Grão, que é o quê? Uma aceleradora de ONGs. Em vez de criar uma ONG nova, por que não acelerar as ONGs que estão espalhadas pela cidade e impulsionar essa turma? Assim eu comecei a encaixar pessoas que não eram evangélicas, mas que muitos se converteram por causa desse trabalho, encaixando em projetos diferentes. Porque nem todo mundo tem o talento, o dom para cuidar de criança. Nem todo mundo tem o talento, o dom para cuidar de idoso, pessoas em recuperação química. Então isso foi muito legal, porque abriu minha mente, porque em vez de pegar um projeto social específico, não, cara. Através da minha rede de relacionamento, de network, eu consigo encaixar várias pessoas em vários projetos diferentes. E aí começou a ficar muito famoso esse projeto, que eu acho que você até participou já alguma vez, do Cores do Morro, e ele apareceu na televisão, na rádio e tudo mais, que era o quê? A gente subia as comunidades para pintar a fachada da casa, claro, sempre em parceria com uma ONG local, e isso começou a dar muita visibilidade, porque o que acontecia? As pessoas começavam a se sentir dignas de ter a casa pintada, e às vezes a casa era só tijolo e cimento, entendeu? E aquelas ruas ali também ficava ruim para o tráfico, por quê? Porque ficava avisada. Então a gente acabava resolvendo ali, melhorando, né, para aquelas pessoas que estavam naquelas ruas e tudo mais, além de devolver a dignidade. E aí o pessoal começou a falar, pô, você devia ir para política, pá. E aí eu comecei a pensar, poxa, será?
E aí, cara, eu precisava de 2 sims, né? Um da Marcela e um do meu pai. Marcela falou, ó, eu sempre soube que esse dia ia chegar. Eu não sabia quando. Tamo junto. E meu pai virou e falou assim, o que você quer da 8ª Igreja? O que você quer de mim? Eu falei, não quero nada. Eu quero que o senhor se mantenha como o senhor sempre foi. Não é porque eu vou ser candidato agora que a conduta tem que ser diferente. Tanto é que não foi. Então ele virou e falou assim, você já começou bem. Porque se você falasse que você queria, pô, não sei o que e tal, eu já ia falar com você, ó, seu coração não tá bem e tal, não vou te apoiar para isso e aquilo e aquilo. E aí tudo isso foi sendo construído. Até eu me candidatar em 2020 e ter sido eleito. Pela primeira vez eu candidatei e pela primeira vez eu fui eleito, o que é, assim, raríssimo de acontecer dentro da política, porque como eu não vinha da política, é muito difícil as pessoas acreditarem em você, se ainda não desenvolveu nenhum trabalho político e tudo mais, se é uma aposta. E no meu caso, muita gente ficava assim, vai tentar só porque é filho do pastor Jeremias e tudo mais. Você criar essa imagem, não é só o filho do pastor Jeremias, é o Ciro. Exatamente, é o Ciro, entendeu? Mas com muita honra de ser filho de quem eu sou filho. Nossa, honra demais, entendeu? Isso para mim é um cartão de visita que eu entrego com muito orgulho. Mas, e aí eu fui eleito e graças a Deus hoje, assim, as pessoas me param na rua muitas vezes para agradecer o trabalho que a gente tem feito pela cidade, o comprometimento que eu tenho. E eu falo assim, tudo que eu entro de cabeça, de corpo e alma. Então, por exemplo, e ser político, estar político, não é como um trabalho normal, que chega sexta-feira, 18 horas, ele acabou. Cara, é final de semana, é feriado, todos os dias para mim são segundas-feiras. Por quê? Porque todo dia eu tenho alguma demanda para resolver, alguém para atender, alguém para ligar, alguém para conversar, algum evento para estar presente. Então eu encaro isso realmente como um propósito, que é algo maior do que eu mesmo. Que eu podia ter ficado lá, né, prestando consultoria, estava muito bom, querendo ou não, viajava para caramba também, tinha uma condição muito legal, mas quando a gente tem um propósito, são coisas que ultrapassam você e o seu conforto. Porque na política, querendo ou não, você se expõe muito. E vão ter pessoas que vão gostar do seu trabalho e vai ter gente que não vai gostar. E isso é assim com toda pessoa que se expõe. Todo grande pastor, todo grande empresário, todo grande comunicador, todo grande jurista, vão ter pessoas ali que vão concordar ou não. Quando você sai da sombra e você se expõe, isso faz parte. E eu encaro isso com muita tranquilidade. Porque eu sei quem me colocou ali. Porque não tem outra maneira de eu ter sido eleito se não foi por Deus. Um cara que não teve uma campanha milionária, um cara que entrou defendendo princípios e valores e o desenvolvimento econômico para geração de emprego. Ano de pandemia. Ano de pandemia, não podia fazer campanha direito na rua. Então, assim, eu não vejo, se não foi Deus que me colocou ali, eu desconheço o que pode ter sido. E como, 2 perguntas em uma, como que, primeiro, cristão cabe dentro da política? E segundo, como que é ser cristão já dentro? O cristão e a política não existe dicotomia. Vamos pegar Neemias. Neemias era copeiro do rei. Numa situação muito confortável, uma situação estratégica política para ele. Ficou sabendo que os muros de Jerusalém, as muralhas, tinham sido destruídos, não tinha portão, não tinha nada. Ele pediu ao rei Artaxerxes para que ele pudesse ir reconstruir os muros e o rei autorizou. Ou seja, foi uma decisão política do rei de liberar ele. E, além disso, ele pediu ao rei que desse para ele cartas para ele conseguisse passar por todo mundo sem ninguém pegar ele como inimigo, para ele conseguir comprar as madeiras para colocar nos portões da cidade. Ou seja, isso também é política. Agora vamos pegar Daniel, política, Davi, Salomão. E tantos outros reis. A gente tem vários exemplos na Bíblia de que Deus utiliza a política para beneficiar o seu povo. De que a política sempre foi importante para o povo de Deus. Não existe dicotomia que o cristão não se envolve em política. Porque se a gente não se envolver, a gente vai ser governado por aqueles que gostam. As cadeiras da política, elas vão continuar aí. Então a gente precisa, enquanto cristão, de apoiar pessoas sérias, que enquanto elas estiverem comprometidas com os nossos princípios e valores, aquelas pessoas merecem sim o nosso apoio. A partir do momento que aquela pessoa não se comprometer com as coisas que a gente acredita que estão na palavra de Deus, a gente também não tem que apoiar mais.
Nosso compromisso não é com o ser humano. Nosso compromisso é com Deus, com a Bíblia, com a palavra dele. E aqueles que estiverem defendendo esses princípios e valores, nós, enquanto cristãos, devemos apoiar, enquanto eles permanecerem fiéis àquilo ali. Porque a partir do momento que não permanecer também, meu amigo, tem que cortar. Tem que deixar de apoiar, e seja quem for. Não é pelo nome, né? Não é pelo nome. Certo. Então, eu não acredito que existe dicotomia entre a política e o cristão e a religião. E ser político ser cristão dentro da política é uma batalha espiritual que a gente passa ali todos os dias, né? São projetos que querem destruir a nossa fé, são projetos que querem afrontar muitas vezes aquilo que a gente acredita, e eu falo que é o seguinte, muitas vezes o pensamento esquerdista, vamos colocar assim, eles não querem que a gente utilize a Bíblia como regra de fé e prática, eles querem que a gente utilize a Bíblia só como regra de fé, porque se você praticar aquilo que eu acho que você está errado, você vai ser punido. Então, a gente tem, por exemplo, projetos de leis rolando aí em Brasília para que, se o pastor não fizer o casamento de um homossexual, que a gente não crê nisso, o pastor pode ser preso. Então, peraí. Então, daqui a pouco, a gente não vai poder mais falar o que é pecado, o que não é, o que é certo, o que não é, porque tudo tudo é relativo. E quando tudo é relativo, nada é verdade. Então, ou a gente precisa de se firmar enquanto princípios e valores, enquanto homens e mulheres de Deus, para defender a nossa fé, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Não pense você, né, e eu que estou aqui, que a gente não vai ser perseguido se a nossa referência máxima de cristianismo foi crucificada. O que eles vão fazer com a gente? Até onde a gente está disposto, de fato, a defender aquilo que a gente prega. Porque falar para convertido é muito fácil. Levantar a mão na igreja, agradecer, orar dentro do culto é muito fácil. Mas e lá fora? E no mundo real? A gente posiciona? A gente defende aquilo que a gente acredita ou a gente fica calado? Porque quando você é omisso, você também dá lugar para inverdades tomarem conta. Então, por isso que a gente precisa de posicionar com respeito, mas a gente não pode abrir mão de ser quem a gente é e lutar por aquilo que a gente acredita, porque senão daqui a pouco a gente nem liberdade religiosa vai ter mais. Certo. Caminhando já para o final, última pergunta. Como que você se vê, ou quais os sonhos, os planos que você tem para os próximos 5 anos? Cara, estava até comentando aqui mais cedo, né? Eu gosto de falar pouco sobre os meus sonhos e planos, porque isso é muito pessoal. Mas alguns que eu posso falar aqui, cara, é o seguinte: eu quero ter mais um filho ou uma filha, né? O que Deus mandar aí. Eu quero ter aí 2 filhos, né? Já tem a Giovana. Eu quero continuar servindo de verdade o nosso país, nosso estado, nossa cidade, porque eu acho que tem muito trabalho para a gente fazer ainda, muita pauta para a gente defender, muita gente para conseguir abençoar também. E eu tenho visto de perto que a política é um instrumento que, bem utilizado, a gente consegue abraçar e abençoar milhares, milhões de pessoas. Então, acho que, enquanto o Senhor me quiser, eu vou servi-lo dentro da política. E gostaria muito também, um sonho é de levar minha filha para conhecer aí o meu irmão, que é o tio dela, né? Que eles moram lá no Canadá, tem um tempo que eu já não os vejo. Então, essa questão dela poder conhecer os tios dela, para mim também é algo muito importante. Então, esses são alguns dos meus sonhos e planos aí para os próximos anos. Ótimo. Então, para finalizar, dá uma palavra para os nossos ouvintes e fala das suas redes sociais, como que a pessoa pode te acompanhar. Pessoal, bom, minhas redes sociais no Instagram é @CiroDPereira, e todas as outras redes sociais, Twitter, também é mesmo arroba, né, Ciro D. Pereira, e Facebook é Ciro Pereira, você acha lá muito fácil também. Meu recado final para vocês é o seguinte: como vocês viram aqui na minha história, possivelmente ela não é diferente da sua. As lutas talvez sejam outras, mas o cuidado de Deus, ele permanece. E quando a gente vê de perto como que Deus cuida da gente, as aflições que a gente tem e que muitas vezes a gente consegue passar por elas porque alguém estendeu a mão, porque o Senhor levantou outras pessoas para te ajudarem ali, seja grato e entenda que o plano de Deus é muito maior sobre a sua e sobre a minha vida. Nós somos filhos do dono do mundo. Então, Ele cuida de nós de maneira diferente, Ele nos abençoa de maneira diferente. Mesmo quando você peca, quando eu peco, quando a gente erra, Ele continua sendo fiel. E eu acho que esse é o maior recado, da gente permanecer fiel a Cristo, da gente sempre saber
que as nossas angústias, os nossos medos, os nossos sonhos e planos têm que estar debaixo dos pés da cruz, porque é ali que o Senhor cuida de tudo. Abra os ouvidos, continue buscando a palavra para você entender o que Deus quer falar com você também. E entenda, Ele cuida de nós. Um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Vou deixar aqui também aberto, né? Aproveitar, você que tem aí alguma demanda, alguma coisa, pode mandar para o nosso gabinete lá também, que nós estamos aqui para servir. Eu digo que eu sou um servidor público, eu não sou senhor do público, que tem muitos que pensam assim. Então, a gente acredita mesmo nesse propósito de servir as pessoas, servir a população e ajudar da melhor maneira. Bom, Ciro, muito obrigado mais uma vez. Foi muito legal, muito top as suas histórias. Pessoal, é isso aí. Essa foi a entrevista de hoje com o Ciro. Espero que você tenha gostado, que Deus tenha te abençoado com as histórias que ele colocou aqui. E é isso. Clica aí, compartilha, se inscreve no canal mais uma vez, segue a Oitava nas redes sociais, em todas as redes sociais, acompanha o que está acontecendo na nossa igreja e até o próximo episódio. Fique com Deus. Tchau.